Queridos, a paz do Senhor, amém? Bom estar aqui, é um privilégio compartilhar da palavra de Deus. Pode colocar o tema dessa série de mensagens: Milagres de Jesus, aplicando os princípios dos milagres na vida cristã. Eu gostei muito do tema, mas principalmente do subtema ali, né? Do subtítulo: como aplicar princípios do milagre. E nos dá aquela sensação de que o milagre tem um manual, né? Tem um manual para o milagre. Mas na verdade não tem manual. Você pode dizer como o milagre vai acontecer, quando o milagre vai acontecer, aonde vai acontecer. Não tem manual para o milagre. Mas milagres acontecem, amém? Mês passado eu compartilhei aqui pelo menos uns 3 milagres. Foi do acidente que sofremos, e graças a Deus não tivemos nada, Deus nos guardou. E quando passa na minha cabeça quantas coisas poderiam ter acontecido, eu digo, meu Deus, foi um milagre. Quem chega lá em casa e vê o carro, fica em silêncio, olha para o carro, olha para mim, olha para o carro, olha para mim e fica em silêncio. Eu digo, pode falar, irmão, foi Deus mesmo que nos guardou. Outro milagre que eu compartilhei aqui, anos aquele terreno na minha rua, um transtorno. Eu já nem orava mais, falei, isso aí não tem jeito. E o terreno muito grande, o terreno foi vendido, e não só vendido, como já começou a obra de construção ali. Para mim foi um milagre de Deus. Mas décadas ali, aquele terreno, juntando lixo, entulho, barata, rato, inseto, doença. E já começaram as obras ali no Catarina, Paraguaçu. Já fiz comercial, não vou repetir. Quem quiser comprar ali, o melhor do Rio Vermelho, ali perto, 5 minutinhos da praia. E o terceiro milagre que eu compartilhei, nosso querido irmão Luciano, pedreiro lá da obra da minha casa, e fez 1 ano liberto das drogas. Alguns dizem que a pior droga é o álcool. Outros dizem que a pior droga é a cocaína, o crack. E ele misturava tudo. Então você imaginar 1 ano completamente livre das drogas. Então milagres acontecem. Diga comigo, milagres acontecem. E eu sei que você pode compartilhar algum milagre que você tem vivido, porque esse é o caminho da fé, né? O caminho da fé produz milagres. Mas será que nós podemos falar de um manual? Como é que funciona? Hoje eu vou compartilhar com os irmãos o tema: a chave do milagre. Abra comigo em Mateus. Tem como controlar por aqui, pastor? Tem laser? Tem laser? Cadê? Nós vamos para Mateus capítulo 15. Vamos ler do 21 ao 28, do 29 ao 39. Mas eu quero começar com os irmãos lendo primeiro do 29 ao 39. E depois nós voltamos para o 21. Então Mateus 15, 29. Diz assim, quem achou, diga graças a Deus. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Onde Jesus estava? No mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente,
porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. E todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Vamos acompanhar ali agora no slide, do 21 ao 28, agora eu quero que você redobre a sua atenção. Nós vimos muitos milagres aqui, Mateus, milagres com multidões, e Jesus se compadecendo dessas multidões no mar da Galileia. São milagres anônimos, não tem a descrição de nenhuma destas pessoas, mas pouco antes, algumas linhas antes, o evangelista descreve um milagre, antes de falar dos milagres das multidões. E é este milagre que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O versículo 21 diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Logo depois, como nós lemos, Jesus vai para a Galileia e cura multidões de toda sorte de doenças e moléstias naquele povo. E ali mostra Jesus se compadecendo daquelas multidões. Mas linhas antes tem um milagre, onde o evangelista vai descrever e falar, pelo menos dar alguma pista da identidade desta mulher. E nós não vemos esta compaixão de Jesus, nós não vemos esse cuidado de Jesus. E Jesus, com dificuldade aparente, com resistência, tem contato com aquela mulher. E é uma mulher cananeia. Aqui pela projeção está um pouco difícil de ver, então vou usar o laser, porque eu posso. Aqui Israel, amém, irmãos? Judeia, aqui Samaria, aqui a Galileia. Aqui é o mar, está vendo azulzinho aqui? O mar da Galileia, onde Jesus aqui operava muitos milagres. Saindo daqui, a Bíblia diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom, que é cá em cima, saindo da Galileia, região da Fenícia, onde originalmente moravam os cananeus, a gente fala cananeus, mas é uma série de povos que moravam aqui na terra prometida antes da ocupação de Israel, eram esses cananeus. Então Jesus sai da região da Galileia e vai para a região de Tiro e Sidom, a fim de que, já que Jesus foi chamado para operar em Israel, já que Jesus foi chamado para pregar as ovelhas de Israel, por que Jesus está indo para fora de Israel? Para se esconder, para dar um tempo, para descansar, porque em alguns momentos a perseguição de Jesus aumentava. Conforme subia a fama de Jesus, aumentava a perseguição, e havia um tempo para cada coisa.
Então, em alguns momentos, Jesus se reservava a fim de orar. Jesus se reservava a fim de descansar. Mas Jesus também se reservava a fim de se esconder, para que se cumprisse o tempo de cada propósito. E naquele momento, linhas antes também, nós vemos os fariseus questionando Jesus e já se escandalizando com as palavras de Jesus. Então Jesus sai da Galiléia e vai para as regiões de Tiro e Sidom. No Evangelho de Marcos diz que Jesus entrou numa casa a fim de que ninguém soubesse que ele estava ali. Então ele sai da região da Galiléia e vai para a região de Tiro e Sidom, que é uma região do povo fenício. Mas ali, naquela região, o propósito de Jesus não é curar. O propósito de Jesus não é pregar. Jesus não foi encaminhado para aquela região para operar milagre. Jesus não foi para aquela região para cumprir os seus propósitos de cura, de pregação e de milagre. Jesus estava ali a fim de dar um tempo. Então é um Jesus escondido. Diga comigo, um Jesus mais forte, um Jesus escondido. Estamos falando de um Jesus escondido fora do plano, fora do roteiro, fora do script. É Jesus na região de Tiro e Sidom. E quem são esses cananeus? São justamente esses povos. Lembra quando Abraão procura uma esposa para o seu filho Isaque? Ele diz para o seu servo: não busque mulher no meio dos cananeus. Vai para a minha terra natal, no meio da minha família, encontre uma esposa para Isaque, mas não no meio dos cananeus. Quando Josué vai invadir a terra prometida, conquistar a terra prometida, quem estavam aqui? Justamente os cananeus. E qual é a ordem de Deus? Expulsar os cananeus. Porque esse é um povo cruel, apesar de grande desenvolvimento tecnológico. Era um povo altamente idólatra. Quem era o Deus dos cananeus? Baal e os Baalins. Era um povo idólatra, um povo de sacrifícios e cultos sexuais. Era um povo cruel, e Deus sabia que se Israel convivesse com esse povo, era arriscado, era perigoso, a influência dos cananeus. Então a ordem era expulsar este povo. Só que em muitas dessas batalhas, os cananeus permaneceram ali, pagando tributo a Israel. Então veja, se Israel já não se dava com os samaritanos, que era tipo meio sangue, imagine com os cananeus. Porque muitos samaritanos ainda adoravam a Deus, estavam misturados. Mas os cananeus eram abaixo. Então era um povo que estava ali, próximo à terra, mas não competia aos cananeus palavra, não competia aos cananeus nenhuma promessa. Ainda mais a obra que Jesus veio aqui fazer, dirigida para as ovelhas da casa de Israel. Esses cananeus eram navegadores, comerciantes, uma sociedade altamente desenvolvida, mas eram idólatras, promíscuos. Eles divinizavam elementos da natureza, adoravam Baal, os seus cultos sexuais e sacrifício humano. E a primeira chave, queridos, que eu quero chamar a atenção, no comportamento, na atitude desta mulher, é um clamor intercessório. E aqui é preciso diferenciar oração de petição, de súplica e de clamor. Essa é uma mulher que vem atrás deles fazendo o quê? Gritando. Ela vem clamando, ela vem na sua angústia. E no clamor, queridos, não há mais lugar para status, para condição, para lugar, para posição social. Há apenas angústia pela morte. E é isso
o que essa mulher está sentindo. Abra comigo 2 Samuel, capítulo 22, para vermos um exemplo de clamor. Segundo livro de Samuel 22. A partir do versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele no seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E isso é clamar. Ondas de terror e de morte me cercaram. O que esta mulher tem é pura angústia, dor e sofrimento. Querido, se já é constrangedor uma mulher hoje em dia correndo atrás de um grupo de homens e gritando, imagine o constrangimento. Uma mulher hoje correndo pela rua aqui e gritando no meio da rua. Agora viaje comigo há mais de 2000 anos atrás, uma mulher correndo e gritando angustiada. O que ela faz é apenas um clamor, na sua angústia e no seu terror. Eu não sei qual foi a última vez que você clamou a Deus. Na sua angústia, na sua dor, onde não importa mais onde você está, não importa mais a sua condição, não importa os seus recursos, há apenas dor, sofrimento e os seus olhos focados unicamente na sua salvação. Os seus olhos focados apenas em Deus. E aí você clama a Deus. Eu não sei qual foi a última vez que você clamou assim, sem se incomodar mais, sem ter mais recursos, sem se importar onde você está. E o interessante é que este clamor não é por ela. Talvez você diga, sim, eu me lembro quando eu clamei. Mas eu pergunto, quando foi a última vez que você clamou assim? Só que não por você, por outra pessoa. E este é um clamor intercessório. Esse é o clamor de alguém que sente a dor do outro. Esse é o clamor de alguém que se coloca no lugar do outro e diz, sim, eu sei o que você está passando, eu vou clamar por você. Não importa mais as minhas condições, não importa mais o contexto, não importa onde eu estou, eu vou clamar por você. Porque eu sinto a sua dor. E ela não clama por si, mas por sua filha. Quando foi a última vez que no seu espírito você clamou por alguém, sentindo a dor de alguém? E ela começa muito bem, porque ela reconhece o poder do Senhor, ela reconhece a sua autoridade, porque ela o chama de Senhor. E filho de Davi. Mas até aí Baal também é Senhor. Até aí ela já deve ter clamado a outros deuses. Até aí ela já deve ter chorado e pedido a outros ídolos. E será Jesus mais um? Mas ela reconhece o seu poder, a sua autoridade. E ela faz um pedido de forma clara e específica. Por sua filha. Está horrivelmente endemoniada, bem
compaixão de mim. E essa é a primeira chave, queridos, para um milagre. Milagres não têm manuais, mas nós precisamos encontrar aqui algumas chaves, alguns princípios. Eu, quando jogava videogame, eu falo jogava, mas ainda jogo, né? Eu jogava videogame, a gente buscava, não conseguia passar por uma fase, estava muito difícil, a gente pregava e procurava na internet uns códigos. Não deve ter algum código, deve ter alguma coisa aqui. Para que o código? Para aumentar a força, para aumentar o número de vidas, para desbloquear algum poder. É um código. A gente jogava um simulador de vida real, né? Chamado The Sims. Quem jogou The Sims? The Sims tinha um códigozinho que aumentava o dinheiro. Agora adivinha quem botava esse código? Eu ou Emily, né? Adivinha aí quem bota. Eu só começava o jogo pobre, né? Não, eu quero começar pobre não. Eu já começava o jogo milionário. Vou botar o códigozinho ali, destravar, né? Milagres não tem manual, mas quem sabe a gente descubra alguns códigos com o Senhor e destrave alguma coisa na realidade. É preciso olhar para as atitudes dessa mulher, porque ela destravou alguma coisa ali. Porque aquilo não estava no roteiro, porque aquilo não estava no plano, porque aquela não era a hora, mas ela destravou alguma coisa no reino espiritual, amém? E a primeira atitude dela, ela reconhece a autoridade do Senhor, e chamar alguém de Senhor naquela época, reconhecer o seu poder, era algo muito importante. Reconhecer a sua autoridade. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela reconhece o seu poder, a sua autoridade. Ela faz uma petição clara do que ela quer. E a Bíblia diz que Jesus não responde nenhuma palavra. Então ela precisa vencer a primeira prova, que é a prova do silêncio. A primeira chave abre a porta do silêncio. Reconheça quem é Deus na sua vida, reconheça-o como Senhor, reconheça a autoridade de Deus na sua vida e faça um pedido claro do que você deseja. Clame. E se seu milagre está difícil, irmão, experimente clamar por alguém. Tenha a experiência de clamar, de pedir pelo milagre de outra pessoa. Seja você o canal do milagre. Diga para o seu irmão: seja o canal do milagre. Essa é a primeira chave, um clamor intercessório. Um clamor não pelo seu milagre, mas para um milagre de outra pessoa que nem pode clamar. E você vai ser o canal desse milagre. Uma segunda chave que nós vemos no versículo 24 e 25, uma perseverança em adoração. Eles estão andando, essa mulher vem gritando, clamando atrás deles. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu. Inclusive, os seus discípulos disseram, rogando-lhe: despede-a, porque vem clamando, gritando atrás de nós. Mas Jesus não respondeu palavra. Mas a atitude desta mulher venceu. A primeira chave abriu a porta do silêncio. E Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela vem gritando, Jesus não lhe responde palavra. Essa primeira chave quebra o silêncio. Jesus diz: eu vim, não para esse propósito. Você é uma mulher cananeia,
As promessas não são para vocês. Essa promessa não é para você. Esse milagre não é para você. Essa cura não é para você. Este não é o tempo. Está fora de ordem, fora de contexto, fora do meu roteiro. Eu vim fazer outra coisa. Inclusive, não era nem para você saber que eu estou aqui. Esse é um Jesus escondido. Eu digo para vocês, irmãos, a minha fé ia até aí, a minha. Eu clamei, e Deus não respondeu. Falo isso por vergonha minha também, confessando o meu pecado. Quantas vezes você ora e você não tem resposta, e você para ali. E eu confesso que muitas vezes minha fé foi até ali, até o silêncio. Mas ela vence o silêncio, e de joelhos ela o adora. E quantas vezes você, querido, na sua dor, clamando por um milagre, diante do silêncio, parou por ali, estacionou por ali. Mas ela vence o silêncio, e ela adora. E ela agora persevera no seu desejo, na sua súplica agora. Porque o clamor é aquele grito de dor, e a súplica agora é a insistência. Mas aquele é um desvio da missão para a qual Jesus foi enviado. Aquele é um povo que deveria nem estar ali. Mas ela de joelhos o adora. E esse é o nosso desafio. Em meio à dor, em meio ao silêncio, à falta de resposta, aqui há uma segunda chave. Adore ao Senhor. Adore, irmão. De joelhos ela adorou ao Senhor. E hoje ficaríamos espantados. Uma mulher correndo, gritando atrás do Senhor, e ele em silêncio. E hoje as pessoas achariam uma falta de respeito, uma falta de educação. E simplesmente Jesus está cumprindo a sua missão, está no seu lugar. Mas ela vencido o silêncio, Jesus declara a sua missão. E a sua missão não envolve esta mulher. O seu chamado não envolve essa mulher. O seu roteiro não passa por ali. Mas ela adora ao Senhor. E talvez não seja a sua hora, não seja o seu tempo. Talvez os céus estejam fechados em silêncio para você. Não murmure. Adore ao Senhor. Adore mais intensamente ao Senhor. Mas ela de joelhos adora, e talvez até ali ela tenha se ajoelhado várias e várias vezes a Baal e aos Baalins. Talvez ela até ali já tenha adorado muitos outros deuses. Mas, queridos, o contexto do milagre, da mudança, é preciso ser regado com adoração. É preciso ser cheio de adoração. Você quer ver um milagre? Encha a sua casa de adoração. Você quer ver um milagre na sua casa? Encha a sua casa de adoração. Você quer ver um milagre na sua vida? Encha a sua vida de adoração. Mas nada acontece se eu só vejo silêncio. Adore mais intensamente ao Senhor. Encha esse ambiente de adoração. Faça desse ambiente um ambiente propício, sensível à presença de Deus. Porque aquele lugar não era o lugar de adoração, mas uma terra de idolatria. Aquela terra não era a terra que reconhecia Cristo, mas aquela mulher fez daquele momento, daquele lugar, um lugar de adoração, de reconhecimento, de poder e de autoridade do Senhor. Ela preparou o terreno para o milagre. Não era a hora,
não era o roteiro, não era o lugar, mas ela o reconheceu. Um Jesus escondido. Ela o encontrou, o reconheceu, o adorou. E ela pediu, ela criou todo o ambiente para o milagre. Mas eu preciso confessar aos irmãos que a minha fé só ia até o silêncio. Essa adoração aos pés de Jesus agora mexe com o Senhor. E agora ele se dirige a ela. Essa segunda chave abre a porta do não. Não é assim que a gente fala, o não eu já tenho. Olha, vou lá, vou pedir, vou correr atrás, porque o não eu já tenho. E essa adoração, esse ambiente propício, é a chave que abre a porta do não. Porque a resistência já está ali, o impossível já está ali, o não já está ali. E ela aos pés de Jesus, ela o adora. Quando foi a última vez que você adorou o Senhor diante do não? Quando foi a última vez que você se derramou na presença de Deus diante do milagre que não vem, que não vai acontecer, que não acontece, que não é a hora, que não é o lugar, e você simplesmente adora ao Senhor? Quando foi a última vez que você clamou dessa forma por outra pessoa? Quando foi a última vez que você adorou ao Senhor diante do não, diante do milagre que parece que não vem, mas você simplesmente adora e muda a realidade, e muda o ambiente, muda o roteiro, inverte a lógica, inverte o que está planejado, porque não era para ser assim. Mas esta é uma fé que adora diante do não. Esta é uma fé que clama diante do silêncio. É por isso que Jesus diz: mulher, grande é a sua fé, porque esta é uma fé que produz um clamor intercessório diante do silêncio, diante do constrangimento. Esta é uma fé que produz uma adoração diante do improvável, diante do impossível. Quem está entendendo, diga amém. Essa segunda chave, diante da porta do não, diante da porta do impossível. E aqui uma terceira chave para o milagre. É uma fé que adentra a revelação. Versículo 27 e 28. Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja que essa mulher está no chão, suplicando, adorando ao Senhor, lhe pedindo. Jesus olha para baixo, agora olha para ela, porque eu acho que até agora não tinha olhado. Mas diante da adoração, Jesus agora olha para ela, para dar um não bem grande, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui ia vir o movimento feminista, ia procurar Jesus onde ele estivesse, escondido em Tiro, em Sidom, a Babilônia, seja onde for, ia atrás dele. Todos os movimentos, Ministério Público, ia atrás dele. Como é que se chama uma mulher de cachorra desse jeito? E Jesus ia ter que responder processo atrás de processo. E qualquer pessoa poderia pensar: como é que me trata dessa forma? Como é que fala assim para mim? Porque nós somos cheios de direitos, né? Sabe qual é o nosso direito, querido?
diante, diante do Senhor, sabe qual é o nosso direito? Sabe qual é o nosso favor? Estamos aqui pela graça do Senhor. É por causa do Senhor, é porque Ele quer. E Jesus dá essa resposta a essa mulher: como é que eu vou lançar aos cachorrinhos o pão dos filhos? E aqui está uma resposta, queridos, de alguém que não olha mais para os seus próprios direitos, que não busca mais o seu próprio respeito, mas que vê apenas o Senhor. Ela, contudo, replicou e disse: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Agora, esse é um Jesus achado. Esse não é mais um Jesus escondido, esse é um Jesus achado. Porque essa mulher entendeu o coração do Senhor. Porque essa mulher, pela sua fé, pela sua ignorância, pela sua pequenez, ela foi onde ninguém tinha ido. É por isso que a história dela está registrada aqui. Porque ela entendeu um propósito que não tinha ainda sido revelado a ninguém. Porque ela compreendeu o coração do Senhor pela fé. Uma fé, uma chave que produz revelação. É quando você vai além do roteiro, você vai além do que está dado, você vai além do que os seus olhos podem ver. Em outras palavras, ela disse: Senhor, eu sei que não mereço, eu sei que não faço parte da família dos eleitos, mas mesmo que eu não tenha o direito de sentar à sua mesa, estar perto do Senhor é suficiente. Ela alcançou o coração do Senhor, porque ela profetizou em espírito o que seria o futuro, não dela, mas o seu. Pobre cachorrinho, pobre cachorrinha, porque você também não é de Israel, porque também essas promessas não eram para você, porque também esses milagres não eram para mim. Porque Jesus veio para Israel. E Jesus estava cumprindo o roteiro. Jesus estava cumprindo a sua missão. Jesus precisava cumprir o que estava já profetizado. Mas pela fé, ela alcançou um caminho direto ao coração do Senhor. O que o apóstolo Paulo levou anos estudando, para poder dizer: enfim, eu vou aos gentios. Anos estudando para compreender tudo aquilo, para entender: não, esse evangelho também é para os gentios. O que Paulo levou anos pesquisando e estudando. O que o apóstolo Pedro precisou de uma visão, de um lençol descendo e vendo todos aqueles animais imundos. O que precisou um anjo aparecer e dizer: isso, isso e isso. O que precisou ele ver com os próprios olhos. Um gentil sendo cheio do Espírito Santo, aquela mulher no seu espírito viu. Não é só para Israel. Estas bênçãos também me alcançam, mesmo sendo cananeia, mesmo estando fora, mesmo não sendo da sua família, mesmo não tendo o direito de sentar à sua mesa, estas migalhas me alcançam e é suficiente. E é isso que nós somos, enxertados nessa videira. E é isso que nós somos hoje, filhos adotados. Ou vocês acham
que Tiro e Sidom era diferente de Salvador. Uma cidade portuária, uma cidade que vivia em relações com todas as principais capitais do mundo, uma cidade cheia de deuses espalhados pela sua terra, uma cidade que transforma fenômenos da natureza em divindades, em deuses para se adorar. Isso é Tiro e Sidom. Aqui é Tiro e Sidom. Nós estamos fora de roteiro. Nós estamos fora dos planos. Para nós, esse é um Jesus escondido. Mas pela fé, você o encontrou. Pela fé, você o reconheceu. Não era, porque esse Jesus está escondido. Mas pela fé você o viu, pela fé você o reconheceu. Pela fé você o clamou. E de joelhos adorou. E Jesus disse: seja, ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã e curada. Agora Jesus volta para Galileia para cumprir o seu roteiro, para cumprir a sua missão, para realizar o que já estava escrito. E deixa em Tiro e Sidom uma fé que vê o que os outros não veem. Uma fé que destrava os códigos. Uma grande fé. Não pelo entendimento, não pela inteligência, não pelo conhecimento, mas que é movida pela necessidade de Deus. Como eu e você necessitamos de Deus. É isso que nós precisamos. Mas nós pensamos demais nos nossos direitos, nós pensamos demais naquilo que eu mereço, nós pensamos ainda demais naquilo que nós queremos ser reconhecidos. Nós oramos demais por nós mesmos. E Jesus continua um Jesus escondido. E Jesus continua um Jesus em silêncio. E Jesus continua um Jesus dizendo não. Até que a minha fé alcance o coração do Senhor. E tenha uma revelação, uma clareza, que vai além do que está dado, além do que está escrito aqui. Você quer um milagre na sua vida? Transforme este ambiente num ambiente propício para esse milagre. Você quer ver Jesus agir? Vamos transformar esse ambiente num ambiente de adoração ao Senhor, porque essa Tiro adora Baal, porque esta Sidom adora Baal. Tem pouca adoração. Mas aqui onde eu estou, ao meu redor, na minha casa, eu preciso reconhecer ao Senhor o seu poder, a sua autoridade, clamar mais ao Senhor, adorá-lo mais e alcançar o seu coração. Essas são chaves para um milagre acontecer na sua casa, um milagre acontecer na sua vida. Chaves que vão além do silêncio, chaves que vão além do não e do impossível e alcançam o coração do Senhor. Essa é a terceira chave, é que abre a porta da revelação. E o pastor já tem ministrado aqui algumas chaves. E uma delas é essa profundidade em Cristo. Do meu relacionamento com o Senhor. De entender o que o Senhor quer. Uma fé que muda o roteiro.
Uma fé que descobre um Jesus escondido. Há muito mais coisas a serem realizadas na sua vida, querido, amém? Então chega de Jesus escondido na sua vida. Chega desse Jesus escondidinho. Se revela, Senhor. Se revela na minha vida. Mas para isso eu preciso de um ambiente onde Ele possa se revelar. Ou Ele cura aquela criança e Baal será adorado. Ou Ele responde sim, e mais uma vez Baal é adorado. Não, é preciso um ambiente onde só Ele será adorado. Só Ele será reconhecido. E a cada chave utilizada, espiritual, de fé, aquela mulher alcançou um milagre. Não há manuais para o milagre, mas há algumas chaves que você pode usar para esse Jesus deixar de ser um Jesus escondido, e para que eu e você possamos sentar à mesa, e não apenas comer as migalhas, mas sentarmos à mesa do Senhor. Não basta crer, Deus pesará a sua fé. É preciso uma fé provada no silêncio, provada pelo não. Uma fé que clama, adora e anda na revelação da vontade de Deus, de um Jesus achado. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, nós te damos graças por essa palavra, pelo teu cuidado e teu amor. Nós não queremos mais um Jesus escondido. Nós queremos um Jesus que opera. Nós queremos ir além do silêncio, além do impossível. Encontrar o Senhor. Alcançar o teu coração. Aumenta-nos a fé no sentido de compreender a tua vontade e o teu coração. Um Jesus achado. Num lugar improvável, numa hora improvável, num momento e numa necessidade do impossível. Mas queremos esta fé que produz intercessão, clamor, adoração e alcança o teu coração. Faz essa obra nos nossos corações, para abrirmos cada porta como esta e irmos além nos impossíveis do Senhor. Obrigado, Pai, porque não éramos família, mas hoje somos família de Deus. Obrigado, Pai, porque não era para nós, só que hoje é. Obrigado, Pai, porque estávamos longe, hoje estamos à sua mesa, sentados à sua mesa. Tão grande amor, tamanha graça, Senhor. Agora opera os milagres que estão aqui ainda presos, Senhor. Opera os milagres que estão aqui, meu Pai, porque os teus filhos clamam e esperam por Ti. Queremos um Jesus achado no impossível, no improvável. Queremos transformar a nossa realidade numa realidade de milagres do Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.